Meus irmãos, chegamos a vislumbrar agora a consequência de um amor que nos atraiu para o nosso Deus. Passamos pela ausência da luz. Na quarta-feira de trevas, estivemos aqui, as luzes apagadas, como no início desta celebração assim também estavam. E a ausência de luz é ausência de esperança. No entanto, no silêncio e na escuridão da morte, nós nos colocamos a caminho na escalada da fé, com a confiança que Deus é o Senhor da história. A vigília pascal, mãe de todas as celebrações, não temos mais as trevas. A luz já é uma realidade e ela brilha luminosa, ofuscando a ameaça das trevas, principalmente das trevas da morte. Esta vigília pascal é formada por um conjunto de leituras, salmos e cânticos, além dos símbolos do fogo, da luz e da água, que compõem, digamos assim, a grande sinfonia da presença de Deus na história da salvação. Todas as leituras que nós ouvimos vão passar por esta realidade para desembocar na ressurreição. Na criação, nós ouvimos a leitura do livro do Gênesis, a constituição do povo, a libertação do Egito, o anúncio, a denúncia e o testemunho dos profetas. E finalmente, a epístola que nós ouvimos. Em Jesus Cristo, Deus viveu em toda a nossa condição humana, assumiu todas as contradições, foi condenado à morte de cruz. A ressurreição é a vitória de Deus sobre a morte, é vitória da luz sobre a escuridão, como confirma a carta de São Paulo aos Romanos. A morte já não tem poder. Onde está a tua vitória, ó morte? As leituras do Antigo Testamento que nós ouvimos, começando com a primeira página da Bíblia, o livro do Gênesis, o cenário da criação, os 6 dias da ação de Deus encontram a plenitude cósmica no 7º dia, o sábado, dia maior da plenitude do tempo. O ser humano, criado no 6º dia, é sinal de incompletude. Ele não chegou à plenitude, mas é chamado a caminhar na direção da plenitude, na direção do 7º dia, para viver a sua vocação de comunhão com Deus e de eternidade. A fé de Abraão, capaz de se colocar a caminho do sacrifício do único filho Isaque, em obediência total a Deus, é a antecipação da vida doada de Jesus na cruz. O sacrifício é de si mesmo, como dom para a vida do mundo. Também na libertação do povo de Israel, das mãos do faraó do Egito, na passagem do Mar Vermelho, estava a marca da presença do Deus libertador. O Deus libertador que é providente, que conduz seu povo para uma vida nova. E é importante a gente pensar nisso. Quando nós deixamos Deus dirigir a nossa vida, é preciso confiar que Ele sempre nos conduz para uma vida nova. Porque Ele é o bom pastor
que leva para as águas verdejantes, aliás, para as águas repousantes e para as pastagens verdejantes, símbolos de uma nova vida. É verdade que nem sempre o povo de Israel foi fiel, mas nós ouvimos nestas leituras todas que foram proclamadas, que mesmo com todas as infidelidades, Deus nunca deixou de amar, e nunca deixou de corrigir e atrair de volta para si todos eles. E nós ouvimos aqui o próprio Jesus dizer: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, apesar de tudo, Deus nunca deixou de amar, corrigir e atrair a humanidade para si. O profeta Baruque, a penúltima das leituras do Antigo Testamento, sugere que há necessidade de fazermos um discernimento das atitudes, das nossas atitudes. É preciso dar-se conta das escolhas, tomar consciência dos caminhos feitos. E é fundamental, para que nós possamos escolher o caminho do Senhor, é fundamental a conversão. E é fundamental buscar em Deus a inspiração e a luz, porque Deus é a fonte da sabedoria. Mesmo com a ajuda dos profetas, o povo continuou de coração endurecido. E nós também. Nós não estamos longe de termos um coração endurecido. Quantas vezes a nossa cabeça dura nos leva ao pecado? Mas quando tudo parece perdido, Deus anunciou pelo profeta Ezequiel uma nova aliança marcada pelo selo de um novo coração, que já não é mais um coração de pedra, mas um coração de carne, dizendo: vós, esta palavra é para vocês como o é para mim, sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Não porque nós temos méritos, pelo contrário, nós temos deméritos, mas porque Deus é bom e ama sempre. Por isso nós somos chamados, nesta Páscoa que nós estamos celebrando, a cantar o hino de louvor que diz: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Porque então nós seremos o povo de Deus? Porque Ele é bom o tempo todo e Ele ama para sempre. No domingo de Ramos, na comunidade da Coab, havia uma pessoa, uma moça, que estava com a camisa que estava escrita assim: Deus é bom o tempo todo. Sim, é verdade, Deus é bom o tempo todo. Deus ofereceu a nós uma nova aliança, nós já sabemos qual é. É a aliança no sangue do Redentor, que é Jesus Cristo. E esta nova aliança encontra o seu ápice na paixão, morte e ressurreição de Jesus. São Paulo, na epístola que nós ouvimos, diz que há uma aproximação entre a Páscoa de Jesus e o batismo cristão. É pela água do batismo que o ser humano deixa para trás o homem velho para assumir uma vida ressuscitada. Diz o apóstolo Paulo: se, pois, morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. A vigília pascal, com a água que está ali, que vai ser abençoada, faz um paralelo entre a celebração da Páscoa de Jesus e a celebração do nosso batismo. O que é o batismo? Precisamos entender. É
um convite à nova vida em Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, vencedor do sepulcro e da morte. O que é o batismo? É viver esta vida nova, que o próprio Jesus conquistou para nós, pela sua paixão, morte e ressurreição. E finalmente, o Evangelho que nós ouvimos. Vamos ficar na morte? Alguns membros da nossa comunidade faleceram neste dia de vigília pascal. Eles vão ficar na morte? Seus familiares permanecerão na morte? O Evangelho diz: atenção, não fiquem procurando na morte e na escuridão a resposta. Ele ressuscitou, não está aqui. Um jovem que estava sentado perto do túmulo, ele ressuscitou, não está aqui. É o ponto alto do Evangelho proclamado nesta noite. Precisamos crer na ressurreição, acreditar nela. São Paulo diz: se o Cristo ressuscitou, então nós também haveremos de ressuscitar. Mas se não houvesse a ressurreição, nós éramos dignos de misericórdia e de compaixão, porque nada de novo teria acontecido na nossa vida. O Evangelho faz questão de dizer às mulheres que foram ao túmulo, e faz questão de dizer a nós: ele não está aqui, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Sobre a ressurreição, dois elementos importantes, principalmente para aquelas mulheres que foram ao túmulo. Primeiro, as mulheres devem anunciar a ressurreição. Não fiquem aqui, corram, vão anunciar aos outros, vão dizer aos outros: a ressurreição aconteceu, a vida nova aconteceu, o que a humanidade esperava de Deus aconteceu. Anunciem, as mulheres devem anunciar. E a segunda coisa, começando por onde? Pela Galileia, para que nós também possamos fazer este movimento de ressurreição, nós devemos revisitar o início da nossa história e fazer um caminho. Na Galileia, Jesus começou o seu ministério, e nós, na nossa Galileia, no início da nossa história, queremos estar com Jesus. Retornar à Galileia é retornar aos lugares onde é preciso reconhecer Jesus vivo e ressuscitado, mas também é preciso fazer a transformação, principalmente na nossa vida, onde nós ainda vivemos na injustiça e na morte. Começando pelo início da nossa vida, nós hoje somos chamados a deixar a nossa história ser iluminada pela luz do ressuscitado. Na direção da Galileia está a certeza de que existe um novo futuro, um futuro novo para a nossa frente, e é um futuro brilhante. Hoje, as nossas Galileias nos esperam para serem iluminadas pela luz do ressuscitado. Nós não mais somos das trevas, mas a partir da ressurreição de Jesus, nós somos filhos da luz, filhos da esperança. Nós somos novas criaturas. Que esta luz divina que brilhou nas trevas do nosso pecado jamais se apague. Que nós tenhamos, portanto, a coragem de deixar que Jesus ilumine toda a nossa vida, toda a nossa história, marcada muitas vezes pela desesperança, mas que agora a nossa vida vai ser cheia de esperança, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor quer caminhar sempre ao nosso lado, quer conduzir os nossos passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.